Olá, alunos da turma AT46. Retorno aqui com vocês para dar início à nossa segunda aula da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. Hoje nós iremos falar de iatrogenias, né? Sei que vocês já ouviram falar muito isso em segurança, atenção e segurança do paciente, talvez em biossegurança, né? Paciente crítico, enfim. Mas hoje, em específico, nós iremos falar de iatrogenias nas questões de auditorias, né? De administração. Quem for trabalhar aí numa equipe de auditores, seja interno de um hospital ou até mesmo externos, porque hoje em dia existem várias empresas que elas atuam, né, contratam a equipe de enfermagem para ser auditores particulares, então que prestam serviço para algumas instituições, né? Então esses auditores, eles vão ver questões de eventos adversos, near miss e iatrogenias que acontecem, né, ao paciente em determinado estabelecimento de saúde. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando que no término tem uma atividade complementar aí. Qualquer dúvida pode deixar a perguntinha que eu consigo responder via portal também. Vamos lá? Deixa eu minimizar aqui. Iatrogenia refere-se ao estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por resultantes de tratamento médico. Então, tudo que é questão hospitalar, de saúde, todo dano que é causado ao paciente dentro de uma instituição de saúde, né? Seja do SUS, seja particular, seja uma clínica externa, todo erro, todo evento adverso causado ao nosso paciente é considerado como uma iatrogenia. Entre eles, um erro médico, né? Um erro de medicação, uma negligência de um profissional, tudo isso entra nos exemplos aí de iatrogenias, tá? O termo deriva do grego iatros, que é médico ou curandeiro, né? E genia, origem, causa, pelo que pode aplicar-se tanto a efeitos bons ou maus, né? Então, quando os auditores vão investigar determinadas questões de iatrogenia, eles veem também tanto as questões profissionais que levaram a esse erro e até mesmo aos processos envolvidos, né? Nós da qualidade costumamos dizer que os erros, né? Ninguém sai de casa falando, opa, hoje vou fazer uma medicação errada no paciente, eu vou deixar ele parar, ninguém sai de casa pensando isso. Então, muitas vezes é o nosso processo institucional que está errado. É por isso que a equipe de auditores, a equipe da qualidade, eles avaliam também o processo em si, né? O que a barreira foi quebrada, o que aconteceu para que o erro acontecesse, né? Que não deveria acontecer, justamente que os protocolos, os POPs, as normas, elas são instituídas dentro de uma instituição de saúde justamente para criar barreiras, tá bom? Há muitas fontes de iatrogenias, aí eu coloquei alguns exemplos, ó. Erro médico, negligência ou procedimentos com falhas, suicídio assistidos, que seriam as eutanásias, né? Má caligrafia nas prescrições, então má caligrafia pode levar a um erro, a um evento adverso, tá bom? Então, lembra que eu falei para vocês das questões de processo? A enfermagem é quem, na maioria das vezes, realiza a administração de medicação. Então, se a enfermagem erra na administração de medicações, existem vários fatores por trás que não necessariamente o resultante final, é o profissional de enfermagem. Então, como que seria isso? Muitas vezes existem essa má caligrafia, a farmácia vai ler aquela prescrição, né? Apesar que agora muitas vezes é prontuário eletrônico, mas ainda existem os prontuários físicos. Então a farmácia lê aquela prescrição, acaba entendendo uma outra medicação, libera para a enfermagem, e a enfermagem, que é a ponta do processo, acaba realizando uma medicação errada, né? Causando uma iatrogenia no nosso paciente.
Então, quando a gente fala de investigação, auditoria de processos, a gente tem que ver todo o histórico que levaram a esse erro, tá? Outros exemplos aí: interações medicamentosas, efeitos adversos dos medicamentos, má utilização dos antibióticos, levando à criação de resistências, tratamentos radicais, erros de diagnósticos, infecções nasocomicais, as pneumonias associadas à ventilação mecânica, tudo isso, tá? Transfusões sanguíneas, entre outros exemplos aí, que eu só deixei mesmo para clarear alguns erros que podem acontecer, tá bom? Lesão iatrogênica. A lesão iatrogênica é uma lesão involuntária no tratamento médico. Ela viola o princípio mais antigo da medicina, que é o primo nocere, que significa primeiro não fazer mal. Mais especificamente, uma lesão iatrogênica injusta e indesculpável viola um dos 4 pilares do dever médico, de não fazer mal, junto com a benevolência, justiça e autonomia, na estrutura internacional moderna da ética médica. Quando a gente fala em questões médicas, está envolvendo também farmacêutico, enfermagem, toda a equipe de saúde, tá? As condições iatrogênicas não resultam necessariamente de erros médicos, tais como falhas durante uma cirurgia ou a prescrição de medicamento errado. De fato, tanto os efeitos intrínsecos como os laterais de um tratamento médico podem ser iatrogênicos. Então, não necessariamente é um procedimento cirúrgico, né? Essa iatrogenia pode ser causada por uma interação medicamentosa, então meu paciente já faz uso de determinada medicação e é inserido outra medicação. Então, acontece essa interação medicamentosa que pode causar alguma iatrogenia no meu paciente, tá? Por exemplo, a radioterapia ou quimioterapia, devido à agressividade necessária dos agentes terapêuticos, causam perda de cabelo, anemia, vômitos, náuseas, entre outros. Então, isso é um tipo de iatrogenia, claro que não é voluntário, né? Mas isso é uma reação adversa de um determinado químio, né? Que é da radioterapia aí. Estes efeitos são iatrogênicos porque são uma consequência do tratamento médico, tá? Outro exemplo é a perda da função resultante da necessidade de remover um órgão doente, como no caso da diabetes iatrogênica após a remoção de parte ou total do pâncreas. Em outras situações, pode realmente ocorrer negligência ou falha nos procedimentos, como uma prescrição com má caligrafia leva à dispensação do medicamento errado por parte do farmacêutico, agravando o estado do doente. Efeitos adversos. Uma causa muito comum de efeitos iatrogênicos que acarreta significativamente morbilidade e mortalidade é a interação medicamentosa, que ocorre quando um ou mais medicamentos alteram os efeitos do outro que estão a ser tomados pelo doente, por exemplo, aumentando ou diminuindo a sua ação. Então, existem hospitais que a equipe de farmácia, né, os farmacêuticos, os auxiliares de farmácia, eles já realizam essa interação medicamentosa. Então, não é à toa que a enfermagem pergunta para o paciente que está sendo internado quais as medicações que esse paciente já faz uso em casa, né? Porque ele vai falar aquela lista de medicação e nós precisamos anotar isso no prontuário do paciente, justamente porque quando o médico vir conversar com o paciente e resolver definir um determinado tratamento clínico, o médico vai decidir se suspende a medicação que já é de uso contínuo ou se adere a outro tratamento dentro da instituição, justamente para não ter essa interação medicamentosa entre os medicamentos aí que o paciente toma e o que irá tomar dentro de um hospital, tá? Efeitos laterais, tais como as reações alérgicas a medicamentos, mesmo quando não inesperadas, são uma forma de iatrogenia. A evolução da resistência aos antibióticos
nas bactérias pode ser iatrogenia, já que geralmente ocorre como resultado de uma má utilização de antibióticos. Então, essas questões, né? O paciente sempre vai no pronto-socorro, ou sempre passa com o médico, e todos os médicos dão antibiótico. O paciente acaba tendo uma resistência a essas bactérias, a esses antibióticos. Quando ele interna, justamente por uma infecção urinária, por uma pneumonia, enfim, por uma sepse, muitos antibióticos acabam não tendo o efeito esperado justamente por essa resistência. Então, essas múltiplas utilização, né, prescrição de antibiótico externo ou interno para esse paciente pode causar uma resistência e isso pode ser denominado como uma iatrogenia também, tá? Procedimentos médicos não provocados. Existem muitos exemplos, quer no passado como no presente, em que procedimentos foram e são usados sem provas de que funcionem. Esses tratamentos não provados podem ser uma fonte de doença ou morte iatrogênica. Atualmente, há casos de novos medicamentos, por exemplo, contra o cancro, de câncer, que são usados antes de estarem completas todas as fases de ciclo de medicamento, pelo que ainda são desconhecidos muitos de seus efeitos. Então, aí, vou dar até um exemplo recente. A nova vacina do coronavírus, Essa vacina já passou por várias universidades, várias etapas, até porque para ser implantado determinado medicamento ou vacina, enfim, eles precisam ter estudos, passarem por etapas e também precisa ter um tempo, uma janela para esse estudo ser testado em humanos, Então, tudo isso leva um tempo. Existem algumas medicações que isso não é legal, tá? Que elas são implantadas no mercado ou para fazer algum determinado tratamento e elas não passaram por todas essas etapas de teste. Isso pode levar o paciente a óbito, tá? Então, temos que tomar muito cuidado, principalmente se vocês forem atuar aí no setor de oncologia, tá bom? Aqui eu deixei alguns exemplos de iatrogenia, Então, deixei aí a questão de dieta. Se o paciente é diabético e ele não recebe uma dieta adequada, hipossódica, enfim, ele pode acabar tendo alguns efeitos de iatrogenia, algum dano a esse paciente, Paciente que está em jejum para cirurgia, 2 horas antes da cirurgia, se faz mais de 8 horas, que ele depende do protocolo institucional também, Normalmente eles tomam um suplemento, Justamente porque precisa ficar de jejum, mas acabam ingerindo algum suplemento. Isso depende muito da instituição. Então, deixei alguns exemplos aí para vocês terem noção do que se trata, tá? Prevenção de complicações iatrogênicas. Então, como prevenir isso, As complicações iatrogênicas são mais comuns e costumam ser mais graves em pacientes idosos do que jovens. Essas complicações incluem efeitos adversos de fármacos, quedas, infecções hospitalares, lesão por pressão, delírio e complicações relacionadas à cirurgia. A prevenção, na maioria das vezes, é possível. E os fatores de riscos que levam, que pode causar uma iatrogenia. Eu já falei para vocês que um dos fatores é a questão dos idosos. Os idosos, eles são mais predispostos a acontecer alguma iatrogenia, justamente pela quantidade de remédio que eles já tomam, pela mobilidade física prejudicada de ter uma queda, de ter infecções urinárias, pneumonia, eles são fatores de risco aí para desenvolver, para adquirir uma iatrogenia, tá? Então, alguns fatores de risco: doenças crônicas múltiplas. O risco de que o tratamento para determinada doença pode agravar a condição de outra doença é diretamente proporcional ao número de doenças crônicas. Por exemplo, o tratamento de artrite pode agravar a insuficiência cardíaca. Então, assim,
Muitas vezes o paciente ele interna por uma pneumonia, mas ele é cardiopata. Então aí ele acaba indo a óbito, né? Muitas vezes por prejudicação da cardiopatia propriamente dita, né? De uma insuficiência cardíaca, enfim, né? De um DPLC. Outro fator de risco é muitos médicos. Quando a gente fala disso, muitos pacientes que estão internados, às vezes não tem um médico que é fixo. Então, cada dia passa um médico, né? Daquela especialidade. E aí, cada médico tem um olhar, uma meta, um objetivo diferente para aquele tratamento. Então, vem um, prescreve uma coisa, no outro dia vem outro, ele tem outro raciocínio clínico, prescreve outra coisa. Então, isso pode causar eventos adversos e iatrogenias no nosso paciente, tá? A atuação de múltiplos médicos pode resultar em cuidados desordenados e uso de múltiplos medicamentos. As consultas com vários médicos diferentes se tornam difíceis e, como resultado, o regime terapêutico do paciente é geralmente modificado sem o conhecimento dos outros médicos, aumentando dessa forma o risco de complicações iatrogênicas. Outro fator é a questão de múltiplos fármacos, que é a polifarmácia e os fármacos inadequados. Principalmente os idosos, eles têm muito costume, né, de ter várias medicações de uso, né, e medicações adicionais, né. Então, é até interessante falar que se você chega na casa de da minha avó em particular, fala que você tem está com dor de cabeça, ela tem remédio para tudo, né? Que é a questão da polifarmácia, né? Hoje em dia, o brasileiro, muitos, né? Não vou falar todos, né? Porque eu particularmente não sou de guardar medicação e nem de usar constantemente. Mas muitos brasileiros, né? Nós somos um país aí que em cada esquina tem uma farmácia, então nós se medicamos muito, nos automedicamos. Isso acaba sendo um fator de iatrogenia, né? Às vezes eu estou tomando alguma coisa que eu acho que vai ser benéfica, mas acaba me prejudicando em outros aspectos, tá? O uso de vários fármacos concomitantes e a presença de várias doenças crônicas aumentam significativamente o risco de interações adversas fármaco-fármaco e fármaco-doença. Então, pode ter essa reação adversa, tanto de medicação que eu já tomo de uso contínuo com algo que eu estou tomando novo, ou de uma medicação novo que eu estou tomando que pode interferir no meu processo de doença aí, tá? E outro fator de risco aí para iatrogenias é a hospitalização. O risco de hospitalização inclui infecção adquirida no hospital, polifarmácia e reações transfusionais. Pacientes hospitalizados com demência ou que estão imobilizados têm alto risco de complicações iatrogênicas, feridas por pressão, trombose, retenção urinária, entre outros aí. Agora, eu vou só para finalizar esse tema, tem mais algumas questões de prevenção. Como prevenir isso, tá? As intervenções que podem prevenir as complicações iatrogênicas incluem o seguinte: administração de cuidados. Os administradores de cuidados facilitam a comunicação entre os profissionais de saúde, assegurando que os serviços necessários sejam prestados e evitando sua duplicação. Os gerenciadores de cuidados podem ser funcionários do grupo de médico, de plano de saúde ou de organização comunitária ou governamentais. O idoso frágil recebe melhores benefícios com o gerenciamento do caso. Equipes geriátricas interdisciplinares. Isso que eu estou dizendo são só alguns exemplos de prevenções, tá bom? A equipe geriátrica interdisciplinar avalia todas as necessidades do paciente, envolve planos de cuidados coordenados e gerencia os cuidados, ou juntamente com o médico de cuidados primários, com gerência. Essa intervenção é mais reservada a casos muito complexos em vista de uso intensivo de recursos. Então, assim, um dos meios, né, são ter uma equipe exclusiva
para estabelecer um plano de cuidado individual para aquele paciente, tá? Lembrando que não é porque eu tenho a Maria, o José e o João na minha unidade, no meu setor com infecção urinária, que o tratamento, a assistência de enfermagem vai ser o mesmo para os três. Cada um tem as suas necessidades básicas, fisiológicas diferentes, tá bom? Outra questão de prevenção aí são as consultas farmacêuticas, é onde o farmacêutico, ele vai... Lembra que eu falei para vocês? Muitas instituições, eles têm um farmacêutico específico. Esse farmacêutico, ele pega toda a relação de medicação desse paciente e vai fazer a reconciliação medicamentosa, do que ele já toma, com o que ele vai tomar, se vai ter alguma interação. Então, essas consultas farmacêuticas basicamente são isso, tá? Um farmacêutico pode auxiliar na prevenção de potenciais complicações causadas pela polifarmácia e o uso inadequado de medicamentos. Unidade de cuidado agudo para idosos, né? Essas unidades são as enfermarias do hospital com protocolo que assegurem que os pacientes idosos sejam completamente avaliados pelos potenciais problemas iatrogênicos antes de sua ocorrência e que tais problemas sejam identificados e gerenciados de maneira apropriada. Existem nas instituições hospitalares alguns protocolos, né? Protocolo de queda, protocolo de lesão por pressão, protocolo de pneumonia associada à ventilação mecânica ou não. Todos esses protocolos são baseados em estudos, né, que justamente vem aí propondo prevenções para que não ocorra iatrogenias, eventos adversos, determinados fatos com nossos pacientes, tá? Diretivas avançadas. Os pacientes são encorajados a preparar as diretivas antecipadas, incluindo a designação de um procurador para a tomada de decisão médica. Então, quando a gente fala em iatrogenia, o paciente, quando ele é consciente, orientado, ele tem livre escolha, né? Ele tem livre opção de escolha. Então, principalmente pacientes oncológicos, né? Pacientes aí, eu já vi em experiência, né? Pacientes de 35, 40 anos, pacientes oncológicos que já estão em fase terminal, eles são conscientes, orientados da etapa da doença, então eles mesmos tomam algumas decisões pertinentes. É o chamadas diretivas avançadas, né? Eles procuram um procurador, vai até eles, na verdade, né? E ele estabelece, né, o paciente que, se caso acontecer de agravar o caso, ele não deseja dar continuidade na assistência, né? Então, ele mesmo é um ato de escolha do paciente, né? Ele se autorresponsabiliza por aquilo, justamente para não causar uma iatrogenia, né? Se o paciente paliativo, eu já falei isso em algumas disciplinas da questão do paliativo, se ele tem opção de escolha, quando ele chega para essa equipe de saúde, a equipe de saúde acaba investindo nesse paciente, acaba prolongando o sofrimento. Eu sei que é duro nós falarmos sobre isso, só que a gente tem que ter a mente aberta sobre questões de cuidados paliativos, né? Pensando, cuidado paliativo é fornecer conforto para aquele paciente e não uma iatrogenia, tá bom? E só para finalizar o nosso tema aí, voltando a falar do setor de qualidade e auditoria, né? Nos hospitais, a auditoria, ela vai até o setor ver se determinado protocolo, processo está sendo de acordo com o estabelecido. E se não está, ele demonstra o resultado para os líderes e é criado barreiras, né? O que seriam essas barreiras? Vou dar um exemplo. Se o auditor vai lá num setor, né? Seja um técnico, um enfermeiro auditor, vai num setor, numa enfermaria, e observa que o paciente não tem uma escala de risco de queda, o ambiente é propício para o paciente ter queda, então ele faz toda uma investigação, uma auditoria do prontuário, do ambiente, das condições do paciente, e se vê que existem pontos de melhoria nessa auditoria
para que evitem as questões de queda, eles criam determinadas ações, né, que são também chamadas de barreiras para evitar a queda. E se a queda acontece, a gente costuma dizer que é a síndrome do queijo suíço, né? É que mesmo tendo as barreiras, uma barreira é elevar grades, né? Outra barreira é retirar tapetes, né? Enfim, mesmo fazendo todas essas barreiras, e se o paciente sofre uma queda, a gente costuma dizer que é o efeito queijo suíço, né? O queijo suíço, ele tem aqueles buraquinhos, então mesmo tendo a barreira, o erro aconteceu passando por esses buraquinhos e atingiu o nosso paciente. Nós costumamos aí dizer em qualidade que é a síndrome do queijo suíço. E mesmo quando isso acontece, nós precisamos criar outras barreiras para que o efeito adverso, as iatrogenias, não atinjam o nosso paciente, tá bom? Lembrando que no término dessa aula tem uma atividade complementar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Beijo, até mais!